Olá, eu me chamo Aniele e a nossa apresentação possui como principal abordagem as ferramentas básicas da qualidade, sendo elas abordadas nos nossos tópicos, que são a lista de verificação, o histograma, o gráfico de Pareto, o diagrama de Ishikawa, o controle estatístico e alguns exemplos que estão ali circundiando essas situações. E, por fim, as nossas considerações finais. Bom, inicialmente, nós buscamos com a exposição do nosso trabalho explorar e identificar as principais ferramentas dentre as várias que existem por aí e que são constantemente usadas para melhorar a qualidade de um produto ou de um serviço dentro de uma empresa. E essa melhoria, ela acontece desde a identificação dos problemas que estão situados ali até a análise dos dados e sua conclusão, se tornando essenciais para o impulsionamento de uma organização, já que esse impulsionamento ele está diretamente ligado à realização e à constituição de um planejamento geral por parte da empresa, que, como é de conhecimento de todos nós aqui, ele se torna importantíssimo para o crescimento sólido das organizações de modo geral. Como dito anteriormente, o principal objetivo da nossa apresentação é expor sobre as ferramentas básicas da qualidade. Então, pensando nisso, nós resolvemos trazer esse diagrama, que é basicamente uma representação do principal objetivo das ferramentas de qualidade dentro do contexto da empresa, que apesar delas se distinguirem entre si em seus conceitos, elas possuem uma familiaridade e uma similaridade em relação ao campo de atuação, por exemplo. Isso significa que tanto uma ferramenta de identificação quanto uma ferramenta de análise, elas podem atuar em conjunto, como, por exemplo, é o caso do gráfico de Pareto, da estratificação e do diagrama de causa e efeito, que é o mais comumente conhecido como Ishikawa, que vai ser falado posteriormente. Mas a principal ideia é fazer com que vocês compreendam que, apesar de diferente, essas ferramentas elas podem e são muito eficientes quando efetuadas e atuadas em conjunto. Lista de verificação. Bom, as listas de verificação são formulários planejados nos quais os dados coletados são preenchidos de forma fácil e rápida. Elas registram os dados dos itens a serem verificados, permitindo uma rápida percepção da realidade e uma imediata interpretação da situação, ajudando a diminuir erros e confusões. Alguns tipos da lista de verificação é a distribuição de frequência de um item de controle em processo produtivo, que é usado quando se quer coletar dados de amostras da produção. Eles lançam os dados em um histograma para analisar a distribuição do processo de produção, coletam os dados, calculam a média e constroem uma tabela de distribuição de frequência. Outro tipo é a localização de defeito, que é usada para localizar defeitos externos, como exemplo manchas, sujeiras, riscos, e geralmente esse tipo de lista de verificação tem o desenho do item a ser verificado, no qual é assinalado o local e a forma de ocorrência dos defeitos. E por último, a classificação, que é a verificação de itens defeituosos. Este tipo é usado quando queremos saber quais os tipos de defeitos mais frequentes e os números de vezes causados por cada motivo. Um histograma é a ferramenta gráfica utilizada para representar a distribuição de um conjunto de dados quantitativos. Ele consiste em uma série de barras verticais, onde a altura de cada barra corresponde à frequência ou contagem de dados que se encontram dentro de um intervalo específico, chamados de classe ou bin. Essas classes são intervalos contínuos que abrangem toda uma faixa de valores de conjuntos de dados. Na utilização do histograma, a gente pode citar a análise de distribuição. O histograma é uma amplitude utilizada para visualizar distribuição de dados, permitindo que se identifique a forma da distribuição como simetria ou assimetria e a presença dos picos ou caudas longas. A identificação
Com um histograma, é possível detectar a presença de outliers, ou seja, valores atípicos que se desviam significativamente dos demais dados. Comparação de conjuntos de dados. Histogramas podem ser utilizados para comparar a distribuição de diferentes conjuntos de dados, ajudando a identificar diferenças ou assimilaridades. Tomada de decisões. Em áreas como controle de qualidade, o histograma auxilia na identificação de variações em processos e produtos, facilitando a tomada de decisões baseadas em fatos. Na importância do histograma, a gente pode citar a visualização intuitiva, informação sobre variabilidade, suporte à análise estatística e base para outras tomadas de decisões por técnicas estáticas. O histograma, portanto, é uma ferramenta fundamental na análise de dados, especialmente na estatística descritiva. Portanto, uma compreensão inicial da estrutura dos dados e apoiando decisões baseadas em evidências. O gráfico de Pareto ele é uma ferramenta visual poderosa para a gestão de problemas e também para a questão da melhoria contínua. Ele nos ajuda a priorizar os problemas, identificando aqueles que são responsáveis pela maior parte dos efeitos indesejados, de acordo com o princípio 80/20, que também é muito conhecido como o princípio de Pareto, que diz exatamente que 20% são os problemas encontrados e 80% são as causas daquele problema. Ou seja, por mais que o problema seja menor possível ou mais pequeno que pareça, ele pode causar um estrago muito grande. Ao analisarmos as causas raiz, podemos focar em soluções que eliminem os problemas mais impactantes. Além disso, após implementarmos essas ações corretivas, o gráfico de Pareto ele nos permite monitorar a eficácia dessas ações ao longo do tempo, ou seja, vai garantir uma melhoria mais sustentável e eficiente. Em relação aos tipos, nós trouxemos dois. O primeiro é o gráfico de Pareto para causas. Como o próprio nome nos fala, ele prioriza as causas de um determinado problema, como, por exemplo, uma máquina que fica cerca de 72 horas parada ao mês. Essa é a principal causa que ocasionará diversos efeitos, como, por exemplo, o tempo de carga e descarga ser uma das causas do desperdício. O segundo gráfico ele se concentra nos efeitos ou defeitos de um processo ou produto, como, por exemplo, o gráfico de Pareto para defeitos em lentes, onde o revestimento inadequado, de acordo com os dados, mostrou-se o defeito mais frequente. Isso ajuda a visualizar o impacto que esses defeitos ou efeitos eles possuem de modo geral na produção da empresa. Bom, agora vamos falar sobre o diagrama de Ishikawa, ou diagrama da espinha de peixe, como também é conhecido. Ele é uma ferramenta muito utilizada para identificar e organizar as causas dos problemas. Ele inclui questões centrais e alimentares, sendo a espinha dorsal principal. Alguns tipos gerais, como estradas, máquinas, muito utilizada para identificar e organizar as causas dos problemas. Ele inclui questões centrais e alimentares, sendo a espinha dorsal principal. Alguns tipos gerais, como estradas, máquinas, energia, materiais, meio ambiente e quantidade. Ele é dividido em outros fatores específicos e é bastante útil para visualizar e abordar problemas complexos de forma sistemática. O controle estatístico de processos é uma ferramenta que usa a estatística para monitorar e controlar a qualidade de um determinado processo, ajudando a identificar e corrigir problemas antes que eles causem defeitos futuros nos produtos. E é justamente por isso que a gente deve usar e as fábricas utilizam o controle estatístico, porque eles vão procurar prevenir os defeitos, melhorar a qualidade, reduzir os custos e tomar decisões. Por que tomar decisões? Porque com o controle estatístico, as empresas têm dados mais confiáveis para escolher a melhor ação a ser seguida adiante. Ele funciona da seguinte maneira: coleta dados, cria gráficos de controle com esses dados, analisa os gráficos e corrige os problemas identificados, se existirem. Um exemplo de onde o controle estatístico ele pode ser utilizado é em um setor de serviços, como, por exemplo, ao atender um cliente. Em um call center, por exemplo, o controle estatístico ele pode ser utilizado para monitorar o tempo médio de atendimento ao cliente, porque, assim, um tempo de atendimento muito longo pode indicar problemas na operação ou na qualificação daquelas pessoas que estão ali atendendo os clientes,
Porque venhamos e convenhamos, ninguém gosta de passar muito tempo em uma ligação com um atendente resolvendo um problema na sua conta bancária, por exemplo. Então, em resumo, o controle estatístico é uma ferramenta essencial para garantir a qualidade e eficiência de qualquer processo. E, por fim, a implementação das ferramentas básicas de qualidade apresenta desafios como resistência à mudança, falta de treinamento e necessidade de alinhamento organizacional. Contudo, com o comprometimento de toda a equipe e um investimento adequado em capacitação, é possível superar esses obstáculos. As ferramentas discutidas nesse seminário oferecem uma base sólida para otimizar processos, resolver problemas e melhorar a qualidade, resultando em ganhos expressivos e competitivos para a organização. E essas foram as nossas referências.